Revolta da Chibata foi o fato assim, mais organizado que eu vi na massa popular. Essa revolta, ela mexe com um público que são pessoas comuns, que é um exemplo de como que se pode se levantar contra o que está errado. Daí você imagina o que é em 1910, você fazer uma revolta da Marujada, você assumir a liderança dessa revolta da Marujada, apontar um coraçado para a cidade. Ele teve uma aclamação popular assim, extraordinária, mas como era de praxe, e até hoje é de praxe, os dirigentes do país ignoraram, silenciaram em todo o João Cândido. Então a motivação que se tem hoje é de trazer um herói nacional que não está nos livros, que não é que ninguém conhece, mas pela quantidade que deveria conhecer, ninguém conhece. Ele não pode como dizer que não existia um João Cândido na história do Brasil. João Cândido foi o líder da revolta da Chibata, que foi a luta dos marinheiros, em sua grande maioria negros, pelo fim do Instituto da Chibata na Marinha do Brasil. E João Cândido, nesse movimento de 1910, ele também não foi o único, ele foi o que apareceu mais porque ele foi o líder. Mas tiveram vários marinheiros também de suma importância que participaram de todo o movimento. João Cândido, desde que ele entrou para a Marinha, com 13 anos, você sabe como é que até hoje tem muitos mais velhos que a gente, diz que vou mandar você para a Marinha para você se tornar homem. Ele foi por 13 anos, ele era filho, cria da Marinha, ele adorava a Marinha. Agora, ele não aceitava o tratamento desumano, degradante, que era dado à Marinha, até porque a abolição da escravatura acabou em 1888. E realmente a maioria dos marinheiros era composta de filhos de escravos, netos de escravos, a maioria inculta mesmo, não tinha educação, não tinha formação, mas eram militares. Então eles precisavam, como ser humano, do mínimo de respeito, né? Esses homens, eles não queriam somente o fim do castigo. Havia um projeto político, isso é muito importante ser frisado. A Marinha de Guerra fez todo um projeto de reaparelhamento naval. Comprou quase dezenas de novos navios, sendo que os mais modernos eram Minas Gerais e o São Paulo. Os marinheiros foram enviados daqui do Brasil para a Inglaterra para trazer aqueles vasos de guerra e lá tiveram contatos com os marinheiros da Marinha Inglesa, que eram marinheiros que tinham uma condição de tratamento da oficialidade inglesa e europeia de muito maior respeito. E eles ficaram chocados. Como é que os marinheiros aqui são tratados como gente e nós lá somos tratados como porcos e cachorros? Na base do chicote. E fora a comida, que era uma lavagem, né? Uma porcaria de comida, pouca e ruim, né? Se o navio precisasse de 300 peças para fazer o trabalho do navio, a Marinha colocava lá 200. Quer dizer que ultrapassava em muito, né? A energia que cada um gastasse, né? Acabou que aumentou com o excesso de trabalho, aumentou a quantidade de infrações disciplinares, aumentou, logicamente, a quantidade de castigos corporais e daí os marinheiros começaram a ficar cada vez mais irritados. Os oficiais mais reacionários da época, eles não obedeciam os regulamentos que normatizavam os castigos dentro da Marinha de Guerra. Castigos, as normas, os estatutos da Marinha estabeleciam 25 chibatadas. No início do século XX, ainda os marinheiros negros eram açoitados pela oficialidade branca, né? Elite, né? Representante da elite branca da Marinha. Então passaram a se conscientizar que isso não podia continuar. Porque seria até um tipo de subserviência, você aceitar castigos de homens iguais a você, só porque estavam com um galão no ombro. Ao contrário deles pegarem e falarem, vamos revoltar hoje, amanhã, não. Eles demoraram aproximadamente 2 anos planejando o movimento.
Isso é algo inusitado na Primeira República e em boa parte dos movimentos sociais de revoltosos que existem. Dia 22 de novembro de 1910. Naquela data, o marinheiro Marcelino foi submetido no couvert do navio a 250 chibatadas. A gente tem a impressão que era uma simples chibata, né? Mas não era. O castigo corporal era com um cabo, uma corda, né? Mais ou menos grossa, onde o rapaz que fazia os castigos, eles enfiavam dezenas de agulhas dentro do cabo e só ficava de fora as pontinhas. Quer dizer, a primeira chibatada já sangrava o corpo todo. Então, com aquela chibata que o marinheiro apanhava. Eles faziam uma espécie de uma chibata. Então, os castigos corporais eram para ser 25, por falta leve, né? Mas depois que o arrasto começava a bater, eles esqueciam de contar, né? Ia batendo, quando se massa, e o oficial consentia nisso, né? Porque para eles aquilo era glória, né? Numa cerimônia assim de gala, porque todos os oficiais se perfilavam, em cadeiras, sentados, vinha o comandante, era uma coisa assim. E começava a chibatada, os oficiais não podiam falar, nem comentar nada. Quando foi terminada a aplicação do castigo, as costas do marinheiro pareciam uma tainha lanhada, totalmente cortada pelos vergaços das chibatas nas costas dos marinheiros. Isso vai precipitar uma rebelião, a chamada Revolta da Chibata. Os marinheiros, mostrando seu poder de organização, vão conseguir tomar 4 navios de guerra, né, e vão apontar, imagina, 4 navios de guerra, navios que foram recém-importados da Inglaterra, e vão apontar os canhões desses navios para a cidade do Rio de Janeiro. Os marinheiros, sob o comando de João Cândido, tomaram os navios, não sem lutas, claro, porque a oficialidade com aquele tipo de consciência não ia se deixar dominar se houve luta. Houveram baixas dos dois lados. O fato é que a Marejada dominou. E o João Cândido apontou os canhões do Minas Gerais para a Palácio do Catete, o São Paulo para o Senado Federal e sei lá, vocês têm que abolir, nós só queremos a abolição dos castigos corporais. Onde o presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, havia assumido o governo há poucas semanas. Imagina o que é isso. A Marinha Inglesa, considerada a melhor do mundo na época, navio super potente, e os canhões apontando para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, capital federal. Foi um corre-corre, os ricos foram para Petrópolis, Friburgo, o pessoal sumiu. E quem estava ali na glória teve a oportunidade de presenciar tudo. E ver o perigo que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, se realmente aqueles canhões resolvessem detonar lá no Costão do Pau de Açúcar, no Palácio do Governo. A fortaleza, as fortalezas, a entrada da Barra, a Fortaleza Santa Cruz, também se manifestou assim, quer dizer, disse, olha, vamos atacar os navios. Aí o ministro do Exército, olha, é besteira, não dá, não tem capacidade de atracar, porque os dois encouraçados derrubariam a Fortaleza de Santa Cruz assim em 2 minutos. Foram 5 dias, 22, 23, 24, 25, 26 de novembro de 1910, que abalaram a República. Então, o Hermes da Fonseca achou que não tinha como enfrentar, porque todos os maiores navios, que era o encouraçado de São Paulo, o encouraçado de Minas Gerais, os cruzadores de Bahia, Rio Grande do Sul, todos novos e potentes. E a maioria dos demais navios eram velhos, armamento assim, precário, e só o encouraçado de Minas Gerais, sob o comando de João Cândido, podia destruir todo o resto da esquadra, assim, tranquilamente. Eles negociaram, não destruíram a capital brasileira, que era o Rio de Janeiro, se colocaram em prontidão, sitiaram a cidade, negociaram e, sobre a promessa de anistia, eles depuseram as armas e, após a deposição de armas, o governo não respeitou a anistia, o acordo concedido. Quando o João Cândido entregou os navios, assinada a anistia,
Raul Barbosa veio de Petrópolis para fazer o decreto da anistia. Os senadores todos reunidos resolveram que o governo devia dar anistia. 2 dias depois, o presidente da República, o Hermes da Fonseca, autorizou o ministro da Marinha a expulsar os marinheiros indesejáveis, considerados indesejáveis. A anistia não foi concedida. Os marinheiros foram presos e recolhidos ao presídio naval em condições de total insalubridade. Meu pai só contou uma coisa para nós. Eu vou conversar alguma coisa com ele, né? Aí ele falou assim, olha, como nós estávamos presos ali nas cobras, todo dia de manhã chegavam com comida na gradezinha. Aí eles perguntavam, João Cândido já morreu? Os que estavam vivos ainda respondiam não. Então não tem comida. Mas eles não dão comida mesmo, nem que tivesse morrido ou não, que eles queriam matar, todos eles mesmo, né? Então a comida deles era pão e água jogado lá dentro, naquele lugar infecto. Ou não tinha lugar para necessidade. Banho nem se fala, né? E o presídio é cavado na pedra onde Tiradentes esteve preso. E tem uma umidade tremenda. E eles, para tirar aquele cheiro da sujeira, já que os marinheiros não saíam nem para fazer necessidades do lado de fora, jogavam cal virgem na cela. E você sabe que o cal virgem ele fermenta com a umidade e aquele gás é mortífero. Não tinha quase ar para respirar, nada. Então foi uma tortura completa e violenta, né? Na cela em que João Cândido esteve preso, de 18 pessoas ficaram 2, ele e mais um. Aí botaram no Juliano Moreira como louco. Mas o próprio diretor do hospital, Juliano Moreira, depois de umas passagens lá, mais de 1 ano lá no Coisa, viu que ele não tinha nada de maluco, né? Ele não era nada daquilo que ele... Aí voltou, dali ele voltou preso para responder o Conselho de Guerra. O que sobrou da marujada que participou do levante da Chibata foi mandado no navio satélite, juntamente com... Eles pegaram os marinheiros como escória. Pegaram os mendigos, as prostitutas mais velhas, porque as mais novas ainda podiam ser utilizadas, né, pela elite. Pegaram os mendigos, prostitutas e jogaram no navio satélite e jogaram lá para a Amazônia. Depois, em 1910, eles aumentaram a carga também com os marinheiros, né? Expulsos da marinha, muitos deles foram colocados nos satélites, né? Ou fuzilados no meio do caminho, ou chegaram à Amazônia e se perderam por lá de doença. Nunca mais viram os familiares. E ele talvez não tenha ido naquele navio satélite do Lodge, porque ele era a personagem principal e a opinião pública em cima do governo. Senão ele teria ido naquele navio também, sendo fuzilado lá para a Amazônia, navio satélite do Lodge. E o João Cândido, ele, após ter sido liberado da prisão, ele ficou na mendicância praticamente, quase na indigência. João Cândido, ele saiu, ele ganhou emprego no mar, na Marinha Mercante de pequena cabotagem, e ele foi perseguido e não pôde trabalhar. Tá? Então, além de não ser anistiado, ele não teve o direito, muitas vezes, de fazer o que ele mais gostava na vida, que era trabalhar no mar. Ele adorava o mar. Ficou a vender sardinhas e peixes, aqueles peixes miúdos que os pescadores não têm mercado para vender, ele colocava nos cestos e vendia ali para angariar a sobrevivência da sua família. Meu pai morreu com 69, nós morreu em 69, com 89 anos. Até 59 ele trabalhou na pesquinha, na friagem, no cais, né? Mas graças a Deus preservou a vida dele. Deus preservou a vida dele até 89 anos. Uma pessoa como João Cândido, que passou por essas tremendas humilhações, né? Ver seus companheiros serem mortos, porque ele foi de uma resistência tremenda, né? Outros não resistiram, que ele resistiu, anos de prisão, ir para a Ilha das Cobras, né? Não ter alimentação, não ter nada, nu, humilhado, e ele não cedeu. É um dos grandes ensinamentos de João Cândido, é lutar contra qualquer tipo de injustiça que possa haver sobre a pessoa ou sobre seus amigos, seus companheiros, sua comunidade.
né, a sua associação. É importante a organização, a união e a montagem de projetos sólidos para que haja uma melhor vida para todos aqueles que participaram do movimento. Eu tive o poder na organização da conspiração e tive o poder determinado pelos comitês para assumir a direção da Revolução com todos os poderes. Eu dispunha de todos os poderes. Porém, a organização da revolta, eu dispunha de todos os poderes, como dispus dentro da revolta de todos os poderes do Brasil. Parei o Brasil. Durante 6 dias, parei o Brasil.